Graça, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Discipule. Esse podcast que é desenvolvido para edificar a sua vida, para que você seja mais parecido com Jesus, para que você esteja de fato alicerçado em Deus, na nossa rocha firme. Hoje eu estou aqui com dois convidados maravilhosos que eu gosto muito. Um é o Luiz, do CAN. Prazer, gente. Boa noite. Tudo bem? Tem que me apresentar, Luizão? Pode se apresentar. Meu nome é Luiz, tá, gente? Para quem não me conhece, eu faço parte da Igreja Teu Reino. Costumo dizer que eu lidero alguns jovens como eu, alguns jovens de cabelos brancos, né? Tô começando a ter cabelo branco já. E é um prazer estar aqui, Luiz. É um prazer. Minha primeira vez aqui no podcast da igreja. Amo servir a Deus, amo demais e vai ser um privilégio estar aqui com vocês. Como você mesmo disse, né, Luiz? Edificando aí o corpo de Cristo e falando com não só a nossa igreja, mas talvez até mesmo com o mundo, né? Vai saber quem tá nos enxergando ali por essas lentes ali. Exatamente. E, como você já deu um spoiler, nossa segunda convidada, a pessoa que eu gosto muito, minha esposa gosta muito também, a nossa missionária Jássica aqui da igreja. Dê os seus boa noite, Jássica. Boa noite a todos e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, né? Amém. E que é uma alegria para nós estarmos aqui novamente, né? E hoje compartilharmos mais ainda da palavra de Deus. Aleluia. Hoje o nosso tema é bem polêmico, né? Fé. O que significa crer? O que significa fé? Bom, a gente sabe que no Brasil a gente tem uma cultura muito diversa, né? Vários povos vieram para cá, e isso formou ao longo dos anos muitas formas de pensar, de ver a fé, religiões diferentes. E também tem uma máxima que diz que a gente não discute fé. A gente não pode discutir fé. Para vocês isso é real, é verdade, não? O que vocês acham sobre isso? Não se pode falar sobre fé? O que você acha sobre isso, Lisão? Vamos lá. Jogou uma bomba pra mim, né, Luizão? Mas vamos lá. Bom, é completamente errado. Isso é um fato, né? A gente discute, sim, né? Fé. É algo que a gente deve realmente discutir. Eu não sei por que criou essa entoância, né? Porque acredito eu que é por causa das inúmeras discussões, né, que existe hoje, né? Entre fé, futebol e política, né? Que a gente acaba que não chega num consenso, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua ideia. No final das contas, ninguém quer dar o braço a torcer ali para realmente tentar entender o próximo, né? Então, fé realmente se discute, sim. Nós precisamos discutir a fé, sim, porque ela é de extrema importância, né? É de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos começar a discutir, precisamos começar a debater, né? Entrar para esse campo de debate, porque realmente se a gente se esquece disso, né? A gente deixa praticamente com que as forças do mal comecem a doutrinar a nossa nação, né? Eu posso estar errado, mas eu acho que existe uma palavra no grego que escuridão e falta de sabedoria são praticamente a mesma, têm o mesmo significado, né? Então a gente vê que Satanás ele reina praticamente sobre a falta de sabedoria do povo, né? Então a gente precisa sim debater sobre fé. É extremamente importante a gente debater sobre isso, acender mesmo essa luz de Cristo na vida das pessoas, para que elas entendam verdadeiramente até mesmo o tema que nós vamos discutir hoje, como todos os temas que nós temos discutido aqui nesse podcast. Entendi, muito legal. Já está de acordo? Não? Quer discutir? Não quer? Total de acordo aqui com o Lucan, né? Uhum. Realmente é um assunto que precisa ser discutido, deve ser comentado, deve ser estudado, deve ser apresentado, principalmente a visão bíblica da fé, né? O conceito bíblico da fé. Sim. E devemos mastigar bem esse assunto várias e várias vezes, porque a fé é o fundamento, né, da nossa vida com Deus. Nossa, perfeito, gostei. Acho que eu vou gostar bastante desse tema, de ouvir vocês. Bom, e falando sobre esse fundamento, vamos falar sobre a fé no seu sentido original. O que é a fé no seu sentido original? Vamos passar por exemplos, Luiz. Pode falar para a gente um exemplo sobre isso? Sobre o sentido original da fé, né? Isso, né? Então, até fiz uma anotação aqui sobre um conceito bem básico, né? Que é praticamente ali sobre lealdade, uma confiança digna. Mas quando a gente pega exemplos de fé, nós temos inúmeros, né? Dá pra gente pegar, aqui nós temos aqui vários exemplos de homens de fé, que também
quando nós lemos, quando nós nos debruçamos diante da palavra de Deus, esses exemplos, né, tem que trazer ao nosso coração ali uma esperança, né, uma esperança de crermos nessa fé salvífica que se consuma em Cristo Jesus, né? Mas vamos aos exemplos aqui, né? Às vezes eu vou falando, tô até ultrapassando algumas coisas, mas quando a gente fala de exemplos, nós temos Noé, por exemplo. Você começou aí falando aí sobre que nós vivemos num país onde há pluralidade de fé. Inclusive, eu até fui uma vez, foi eu e o pastor Flávio, a gente foi numa conferência da Onda Dura, né, onde ele pregou exatamente essa palavra, sobre fé. E ele dizia que aquilo que não é fé entra no campo de fezes, não no seguinte singular de realmente de um estrume em si, mas que são fezes em outras coisas que não carecem de substância, né? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos compreender que aqui existe uma substância para a nossa fé, né? Noé, por exemplo, acreditou nisso, né? Paremos para analisar aí. Imagina aquele tempo ali, né? Hoje, qual que é a nossa esperança? É que Cristo retorne. Amém? Sim. Que Cristo venha e busque a sua igreja e nós vivamos com ele no céu, né? Essa é a nossa esperança. Mas a palavra também nos assevera que ele chegará de surpresa como um ladrão, né? E naquele tempo não foi diferente. Mas um homem creu. Esse homem foi Noé. Creu na palavra do Senhor, montou uma arca. Imagina aquele tempo, né? Montando uma arca, chuva nenhuma, tempo bom, né? Todo mundo ali naquela expectativa. O que Noé tá fazendo? O que tá acontecendo com a vida dessa pessoa, né? Essa pessoa tá louca, tá fora de si, né? Que talvez pode até ser uma ligação hoje que as pessoas nos veem dessa forma, né? Como pessoas que estão fora de si, que são loucas. Mas o evangelho é louco mesmo, né? A gente sabe. Mas Noé prosseguiu, né, com a sua fé, prosseguiu com o seu propósito, fez a arca e no final das contas, né, nós aqui não ouvimos isso, mas eu tenho certeza que ele, diante daquela arca, quando a chuva começou, quando a tempestade veio, a única coisa que se escutavam eram os gritos de aflição, de homens que estavam perdendo a sua vida porque não confiaram em Deus, porque não tiveram sua fé enraizada em Deus. Né? Não sei se eu falei demais, você quer complementar com alguma coisa, Jás? Não, falou bom. Sim. Então, irmã, e sobre o Novo Testamento, a gente tem algum exemplo assim que vale a pena a gente mencionar, a gente trazer aqui também com exemplo de confiança, de fidelidade? Então, aí é interessante a gente ver que muitas pessoas acham que a fé, só completando aqui o que o Luiz falou, que muitas vezes a fé começou no Novo Testamento, né? Verdade. E aí, na verdade, o que o Luiz trouxe para nós aqui é que a fé já existia lá no Antigo Testamento. Vários exemplos aqui, né? O exemplo aqui que ele falou sobre Noé, nós temos o exemplo de Abraão como pai da fé, e tantos outros exemplos no Antigo Testamento. Olha só. Né? E no Novo Testamento, então, nós vamos ver também a fé sendo mencionada várias e várias vezes, de uma ênfase agora maior, que é agora o Novo Testamento, né, traz toda essa ênfase na fé salvadora, na redenção que vem através de Cristo, né, na fé que vem através da pessoa de Jesus. E a gente já vê ali nos evangelhos, né, várias citações do próprio Jesus, fazendo relevância a algumas pessoas. Eu lembro do caso daquela mulher Ciro-Fenícia. Ela chega para Jesus querendo que Jesus cure a filha dela. E aí Jesus diz assim, mas não é bom que a gente pegue a comida dos filhos e dê para os cachorrinhos, né? E ela não se sentiu ofendida com isso. Ela disse assim, não, mas muitas vezes os cachorrinhos ficam ali debaixo da mesa pegando as migalhas do seu Senhor. Maravilhoso. E aí Jesus fala o que dela? Nem Israel vi tanta fé, né? E através da fé daquela mulher, a filha dela foi curada. E o centurião, né, que chega, né, e ali e diz para Jesus que o servo dele está doente, mas que nem precisa ele ir até lá, que só através da palavra de Jesus, o comando de Jesus, e que o seu servo seria curado, ele seria curado. E Jesus diz, olha que fé. Verdade. É engraçado que esses homens, parece que quando a gente lê essas passagens, nos envergonha, né? Sim. No sentido de que atitude, né? Que atitude essas pessoas tomaram diante de um posicionamento de Cristo? Porque Cristo, o tempo todo, parece que ele traz
essa pergunta ao nosso coração para que a gente precisa ter uma resposta. Uhum. E a resposta desses homens são sensacionais, Sensacional. né? São respostas de fé realmente enraizada, né? No saber que aconteceria algo. Sim. Que algo sairia do que Cristo faria ali naquele momento, né? Como foi o caso ali da mulher serfenícia, né? Como é o caso do homem esqueci aqui agora, do Centurião? soldado do centurião, Uhum. né? Gente, a fé, quando ela está enraizada no lugar certo, ela gera frutos, né? Uhum. A própria mulher também, que sofreu 12 anos do fluxo de sangue, Sim, só de né? tocar, Só né? de tocar. Aí É. Jesus olha para ela. Gente, eu fico imaginando a doçura no olhar de Sim. Jesus para aquela mulher. Sim. Ela ali estava super amedrontada. Ela pensou, ou posso até ser apedrejada, porque, segundo o costume local, né, ela não poderia nem estar ali diante da Uhum. multidão, estando com aquele fluxo de sangue. Sim. Jesus olha mansamente, a gente sente nas palavras, né, É. que havia amor e mansidão ali, diz assim, filha, tua fé te salvou. Exatamente. E ali ela não só recebe a cura física, mas recebe a cura espiritual. Ele diz, a tua fé te salvou. Então, Sim. são exemplos no Novo Testamento de fé. E aí, só para fechar, Luiz, Uhum. o texto assim, que eu acho fantástico para isso é Efésios, né, capítulo 2, versículo 8, Paulo fala, porque pela graça, o quê? Sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Uhum. E esse texto, assim, ele é chave, exatamente mostrando a fé no Novo Testamento, ela refere-se à salvação só na pessoa de Cristo. Aleluia. É uma fé direcionada a Cristo. Uhum. Né? Não inclui nenhuma obra humana, exatamente para que a gente não pense assim, foi mérito meu, eu fiz por merecer a salvação, a Uhum. redenção, mas direciona assim, a fé redentora, a fé salvadora, é através da pessoa de Jesus, que fez o que era necessário ser feito para que a gente pudesse ser salvo. Amém. Né? Nossa, que legal. Muito bom. Bom, vamos abrir um texto em Romanos 10, 9. A gente vai ler até o 13. Você lê pra gente, Luiz, por favor? Leio agora. Do 10 ao 9 ao 13? Vamos lá, já. Pode começar a ler. Quem não acha por Deus misericórdia. Tô brincando. Pode ler. Vamos lá. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Aleluia. Bom, depois que a missionária Jace, nossa irmã, ela fechou dessa forma, direcionando a fé para Jesus, e você, Luiz, trouxe esse texto que deixa bem claro. Vamos falar um pouquinho sobre falácias de fé. O que não é fé, né? Ou como a gente pode identificar em algo que às vezes até parece ser fé, mas um ponto talvez bem sensível que, na verdade, não é fé. Vamos falar sobre a fé intelectual. Luiz, irmã, o que vocês podem dizer sobre esse tópico dentro da fé intelectual? Onde que isso pode ter um engano sobre ser fé ou não ser fé, na verdade? E aí, já você quer responder? Posso começar? Tudo bem. A fé intelectual, ela é baseada em quê? Em apenas conhecimento teórico a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da redenção. E isso é tão curioso, porque se você fizer uma experiência, pegar uma rua bem movimentada aqui de Lavras, né, ali do centro, e de repente você perguntar assim, gritar e perguntar: quem acredita em Deus aqui? Quem crê em Jesus aqui? Praticamente 99,9% levantaram Vai a levantar a mão. mão. Por Sim. quê? É uma fé intelectual. Uhum. Porque acredita na existência de Deus, Uhum. né? Conhece Deus de ouvir falar, de ter um conhecimento teórico a respeito de Deus, mas não a vivência da prática dessa fé, Uhum. que direciona a pessoa, né? Direciona as pessoas à pessoa de Jesus, Sim. né? Temos um. Te interrompi já, perdão. Temos um exemplo maravilhoso para isso. Paulo. Né? Paulo, um homem aí que sentou aos pés de Gamaliel, né? Um dos maiores ali
digamos assim, teólogos da época, né? Sabia a Bíblia de frente, de cabo, de uma capa a outra, né? Mas foi necessário que a graça de Deus, o encontro com Deus, Sim. para que ele pudesse ali ser, para que as escamas dos olhos dele realmente caíssem e ele enxergasse verdadeiramente, né, Cristo ali fora da razão, Uhum. né? Exatamente. Legal. Então, não é só necessário um conhecimento superficial, né? Mas Sim. é o conhecimento profundo que realmente é fé. Que a gente Sim. já vai discutir daqui a pouco lá na frente, né? Sobre, então, se eu for uma pessoa que eu conheço bastante da história, eu conheço bastante dos textos, eu sei um pouco do que acontecia em Israel, como uma fé histórica também pode ser uma falácia de fé, na visão de vocês? Posso começar agora, Jans? Pode. Vamos lá. Bom, eu acho que hoje nós temos vários respaldos, né, pro que a Bíblia nos mostra acerca. Vamos pegar aqui o Velho Testamento, por exemplo, né? Nós temos vários fatos comprobatórios, né, sobre o Velho Testamento, de guerras ali mesmo, de que Israel venceu. Nós temos itens hoje que são guardados, né, que tem toda aquela perícia, né? Se eu não estou enganado, hoje a gente tem até datação para essas coisas devido ao carbono 60, né? Que consegue datar muito bem essas coisas. Então, por isso que a arqueologia, né, ajudou muito com isso, é muito rica, né? A Uhum. arqueologia nossa é muito rica. Então, nós temos fatos que comprovam verdadeiramente a existência de tudo que hoje nós temos aqui na palavra de Deus. Por mais que para algumas pessoas parece ser algo, digamos assim, como uma fábula, que alguns consideram a palavra de Deus talvez como uma fábula, né? Que é algo que não existiu, que não aconteceu. Já ouvi diversas vezes isso, né? De alguns amigos, né? Dizendo para mim, você acha que isso aconteceu? Que não sei o quê. Mas o que a Bíblia diz acerca do futuro são coisas que realmente a gente já sabia que ia acontecer, né? Então, assim, como se a gente esquecesse os fatos históricos ali que realmente comprovam e trazem mais veracidade para a palavra de Deus, né? Uma coisa assim que é sensacional, por exemplo, são os evangelhos sinóticos, né? Que trazem ali total riqueza da visão de três pessoas completamente diferentes, mas que conseguem enxergar clareza naquilo que Cristo fazia. Né? E hoje algumas pessoas, na verdade, pegam isso e ultrajam, como se a história, né, desmistificasse Cristo, como se ela afanasse Cristo, né? E é totalmente o oposto, ela só traz mais veracidade, né? Nos mostra aí que três pessoas viram de forma completamente diferente como Cristo agiu no seu período de ministério aqui nessa terra. Né? Então, diferente de tudo isso que as pessoas acham que a história está aí, né? E digamos aí, nós temos um tema muito específico para isso, que é o criacionismo, né? Que é algo completamente contrário à palavra de Deus, que usa a própria história para desfavorecer o evangelho, né? Desculpa, criacionismo não. Da evolução, na verdade. O criacionismo é o que a gente acredita, né? Da evolução, usam a evolução para tentar digerir o evangelho, digamos assim, né? Acabar com o evangelho. Mas, na verdade, né, até mesmo em algumas circunstâncias ali, nós vemos ali realmente a criação de Deus sendo glorificada por meio até mesmo de uma história que é irreal. Sim. Né? E vemos aqui que, na verdade, a história ela não tira a riqueza do evangelho. Pelo contrário, ela traz mais veracidade para a palavra de Deus. Ela traz mais adendo para a palavra de Deus. É graças a ela que hoje nós temos isso aqui. A nossa Bíblia. Né? Datada, né? Alguns aí têm a Bíblia. Eu, por exemplo, tenho a Bíblia de estudo. Então, a minha Bíblia de estudo vem toda datada. Né? Se a gente ver aqui no começo ou no final, temos os mapas, temos tudo. Por quê? Porque a história comprovou isso. Sim. A história trouxe a veracidade para que hoje nós pudéssemos aqui contemplar a palavra que nós temos em mão. Né? O prejuízo que a gente observa na fé histórica é o fato que muitas vezes a pessoa, só baseado em fatos históricos, né, que podem impulsionar a fé dela, muitas vezes vai direcioná-la a viver uma fé de tradição, de cerimoniais, de religiosidade, que não é o que a Bíblia nos fala sobre o que realmente é fé. Né? Então, esse é o prejuízo que a fé histórica pode trazer. A pessoa ficar direcionada só nesses fatos históricos e aí ela se torna, às vezes, coloca a fé dela mais nas tradições e aí muitas vezes em conceitos cerimoniais. Sim. Né?
E aí muitas vezes vai se tornar um religioso, não um seguidor de Jesus. Uhum. Cara, então, porque o que vocês estão querendo dizer, então, é que se só a história fosse suficiente para a salvação, todo arqueólogo seria Seja salvo, salvo. né? Seria- Exatamente. E é tão Que é isso. interessante, desculpa, Pode Luiz, mas falar é tão já. interessante, a gente sabe que um dos grandes historiadores, que inclusive, né, os livros dele ajudou muito também, assim, a gente compreender Flávio muitas José. coisas, Uhum. Flávio José, Sim. mas ele não se converteu, Aham, sim. né? E- Ele ficou só É. E é- nas tradições e nos fatos históricos, Sim. né? Mas não se converteu. Mas os livros dele nos dão até clareza de como, porque ele foi ocular, né? Em Uhum. muitas situações ali na Sim. igreja primitiva, Aham. as coisas que passaram ali. Mas antes de escrever sobre isso, ele escreveu toda a história dos hebreus, né? Uhum. Escreveu também um pouco sobre Jesus, a época histórica ali de Jesus, o que estava acontecendo, né? Uhum. Mas ele não se converteu. Sim. Olha que interessante. E parece que uma coisa liga a outra, né, Luiz? É. Porque a gente estava falando agora há pouco da razão, Uhum. né? E temos aí, Flávio José foi o que realmente agiu pela razão, É. né? Viveu várias coisas, a gente manda as histórias assim, de Flávio José, que eu acho que é sensacional, de Massada, Uhum. por exemplo, né? Da cidade que foi invadida por Roma, né? Que eles Sim. tiveram que escalar a cidade. E a história é bem triste, né? Porque os judeus tiveram que se matar no final das contas ali, para não se entregarem a Roma, né? Sim. Porque Massada era uma cidade que tinha. Eles conseguiriam viver lá por um bom tempo, né? Com a comida que eles tinham guardado lá. É claro que isso não vem muito ao caso aqui do que a gente está falando como fé, mas são histórias como essas, né? Eu até costumo falar muito com os meus discípulos, né, gente, que a gente precisa adentrar a história, viver como se nós estivéssemos vivendo a história. Aqui Não nesse. podemos anular a história de forma alguma. Porque Sim. história é história. Né? Exatamente. Eu também gosto muito de falar isso, até mesmo trazendo para o contexto, fica aí com o pensamento, não perde não. Até mesmo dentro do contexto que a gente vive de igreja, né? Por exemplo, essa igreja aqui já tem uma história de 3 anos. Sim. Agora, daqui a 10 anos, talvez alguns de nós não estejamos aqui, mas pessoas vão contar histórias acerca de nós que passamos há 10 anos atrás pela igreja. E isso é tão bom, né? Então, a história não deve ser de forma nenhuma anulada. A gente não pode idolatrar a história e colocar a fé na história. Sim. A fé é em Cristo. Exatamente. Né? Volta para o teu pensamento, Luiz. Não perde Não, acho que eu tinha conseguido complementar. Na verdade, era só dizer mesmo, né, que quando a gente participa do texto, né, a gente consegue realmente viver aquilo que Cristo deseja falar conosco, né, gente? Né? O caso da mulher, por exemplo, né, da mulher do fluxo de sangue que a Jás estava falando. Gente, quando a gente tenta parar para perceber a tristeza daquela mulher, ela não era uma tristeza só porque ela perdia sangue, ela tinha o fluxo de sangue. Mas era uma mulher oprimida até mesmo pela lei judaica. Sim. Né? Então era uma mulher extrema. Se a gente acha que a depressão hoje é algo assim que nós podemos colocar no máximo hoje de tristeza, eu confesso para vocês que eu acho que o que aquela mulher sofria era pior do que isso. Era muito pior. Né? Pelo fato de não poder conviver com ninguém. Exatamente. De não poder conviver. Você não tem um ombro para você despejar a sua tristeza. Então, a fé daquela mulher, a gente consegue. Quando a gente consegue entrar nesse texto, participar dessa dor dessa mulher, a gente consegue entender que a fé daquela mulher era gigante. Era gigante. Sim. Né? Então, a história, para quem tem fé de fato, a fé em Cristo, a história ela ganha corpo. Né? Como se você estivesse lendo uma revista colorida, né? Exato. E para quem não tem a fé em Cristo, é como se fosse apenas relatos, né? E em relação a uma fé miraculosa, no sentido de por que uma fé miraculosa não é a fé verdadeira? Como que nós... Porque, assim, milagres que Cristo fez é algo que os sinais era para que a gente viesse crer, né? Como que isso se perde? Como que essa relação da fé miraculosa ser algo falacioso também? Eu acho o seguinte, já parte do princípio de que Deus não é um Deus utilitário, ou seja, a gente não deve se relacionar com Deus para se utilizar dele. O Deus que vai me abençoar, o Deus que vai me curar, o Deus que vai fazer isso, o Deus que vai fazer aquilo. E é o que muitas pessoas vivem atualmente, é esse contexto que a gente vê em muitas igrejas. As pessoas vão em busca de Deus para receber bênçãos, para receber curas, para receber um emprego, para receber isso e aquilo. E a gente vai ver daqui a pouco, a gente chega lá, a gente vai ver que a fé verdadeira não é essa.
a fé verdadeira nos leva a um relacionamento com Deus pelo que Ele é, não simplesmente pelo que Ele faz. E a fé miraculosa que a gente vê no próprio exemplo da multiplicação dos pães. Sim. Eles viram Jesus multiplicando os pães, né, para aquela tão grande multidão, e depois eles queriam levar Jesus para torná-lo rei. Aí Jesus lá na frente disse assim, olha, vocês estão fazendo isso porque vocês me viram multiplicar os pães. Ou seja, Jesus viu por trás da fé deles o quê? A fé direcionada só porque tinham recebido o pão, o bem material, o milagre, né? Mas vai ser completa, Luiz. Mas não a fé em Cristo, em quem Ele é, e no que ele significava naquele momento ali, que era o verdadeiro Messias, redentor da humanidade. Né? Então, ali, quando eles viram aquela multiplicação dos pães e tudo, então eles ficaram maravilhados. Então, esse é o rei de tudo. Mas por causa do milagre. Então, Jesus sempre nos mostra, e a gente vai ver os discípulos fazendo isso em Atos, não direcionando as pessoas para os milagres que estavam acontecendo em si, como se aquilo fosse a salvação delas, mas direcionando para a pessoa de Cristo. Então, o prejuízo é quando a gente vai utilizar dessa fé como se Deus fosse um Deus utilitário. Eu vou ficar sempre me utilizando dele. Não, eu tenho que me direcionar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz. Perfeito. Já foi cirúrgica, não sei nem o que eu falo mais. Que isso? Que isso? Mas aqui, o versículo que a Jás estava falando, eu até ia comentar, está lá em João, capítulo 6, do 14 ao 15, né? Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, né? Exatamente o que a Jás falou, né? Deus não é um Deus de barganha, não é um Deus de troca, né? E infelizmente, quando a pessoa coloca essa fé nisso que nós estamos falando aqui agora, ela está colocando a fé em nada mais, nada menos que em si mesma. Porque o princípio ali do desejo dela é ser beneficiada. Qual o benefício que isso me traz? Né? Lembremos aí de Davi, de Saul, quando Israel pediu um rei. Sim. Né? Israel estava pedindo um rei para Deus ali, e Deus, contrariado, leva alguém para ser rei. E aí depois o povo reclama de novo, sempre insatisfeito, né? Por quê? Porque no final das contas, nada pode suprir a nossa fé se não for Cristo. Verdade. Legal. Nada, né? Sim. Mas sabe, desculpa. Pode falar, eu acho que são 3 segundos aqui hoje, tá? Eu não gosto de falar mais, ó. Mas dentro do que o Luiz estava falando, me lembrei de um fato bem importante, que infelizmente, na verdade, esse prejuízo é trazido muitas vezes por alguns líderes evangélicos que infelizmente pregam de maneira errada sobre essa fé. Então, o que é que a gente escuta às vezes de propaganda ou de slogan de determinadas cultos ou pregações? Venham para Jesus, sua vida vai ser uma maravilha. Né? Você que está desempregado, você que está amargurado, você que está isso e aquilo, venha para Jesus como se assim, tudo vai acabar. Aí o próprio Jesus diz o quê? Olha, no mundo tereis aflições. Né? Jesus nunca... O oposto, né? O oposto. Jesus, ele nunca ofereceu para nós a ausência de sofrimento. O que ele nos prometeu era que a presença dele estaria conosco em todo o tempo até a consumação dos séculos. Ou seja, vocês vão passar situações difíceis. Agora eu vou estar com vocês, ajudando vocês a suportar, a lidar e a superar todas e quaisquer circunstâncias. Sim. Nossa, legal. Falou de tempo, até o fim dos tempos, Jesus estaria conosco. Qual que é a falácia de uma fé temporal, então? Uma pessoa que às vezes ela está ali, vamos dizer, no momento ela está, no outro ela não está. Por que isso não é a fé da salvação, a fé salvífica? Posso falar, Jás? Eu não sei se deu para perceber, mas todas as perguntas do Luiz convergem em uma só coisa. Né? Todas elas convergem ali na falha do homem perceber que ele precisa crer, confiar em Cristo. Né? Mas essa temporal, por exemplo, eu acho que ela se faz muito presente nas emoções. Exato. Eu acho que é a parte onde todo ser humano, diga-se de passagem, se não tiver mesmo ali de pé, enraizado na palavra de Deus, é onde a gente realmente cai e começa a perder a noção ali do que realmente o evangelho pode nos trazer como benefício, né, para vivermos essa vida suportando as tristezas, né,
entendendo que as tristezas vêm para nos disciplinar, para nos ensinar a caminharmos verdadeiramente aqui nessa terra, e também para nos amadurecer, né? Mas essa parte da emoção, né, no presente mundo que nós vivemos hoje, é algo que tomou uma proporção completamente contrária ao evangelho, né? Nós vemos hoje que não existe, não pode ser mais triste. É. Não pode existir mais tristeza dentro de uma casa, né? Como que a gente reage a isso? Remédio. A gente ataca a tristeza trazendo, como que eu posso dizer a palavra aqui? Meio que um desligamento, né? Que hoje os remédios hoje eles são paliativos, né? Até talvez entrando um pouco aqui nessa questão psicológica em si, né? Nada circunstancialmente pode trazer verdadeiramente uma cura. Nós sabemos disso, que nenhum remédio promete cura para as dores, para as nossas tristezas, para as nossas emoções que são perturbadas, né? Mas uma coisa que é sensacional na palavra de Deus é quando Cristo diz para nós, nos chamando, vinde a mim todos os cansados. É ali que eu falo assim, cara, aí tá o meu remédio. Aí tá o remédio para minha emoção. Aí tá o remédio para minha fé. Aí tá o remédio para minha descrença, né? Porque o nosso dia vai passando e parece que o dia vai nos amassando, parece que as emoções vão se aflorando, a gente vai ficando meio que sem norte, sem saber, poxa Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que tal situação está acontecendo comigo agora? Vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aleluia. Né? É diante dessas palavras, é diante dessas circunstâncias que nós realmente encontramos, assim, nós falamos assim, Cristo, eis-nos aqui. Talvez como Isaías, né? Eis-nos aqui, Senhor. Estamos em busca do Senhor, porque se fomos liderados pelas nossas emoções, pelo nosso coração, sabemos que provavelmente nós iremos por um caminho completamente destituído daquilo que Cristo deseja para as nossas vidas. É verdade. Né? Então eu acho que a fé temporal é isso. É essa questão da emoção, né? Se a gente é levado pela emoção, né, nós começamos a ter fé não em Cristo, mas a gente começa a ter fé talvez até mesmo na força do nosso próprio braço. Nós temos exemplos sólidos disso, que pessoas que confiam no seu próprio braço, como Uzá, Sansão, né? Uzá ao tocar na arca, morreu na hora, gente. Sim. Né? O próprio Saul, que quis sacrificar antes do profeta chegar. Também, exatamente. Samuel chegar, ele quis resolver rápido. Resolver rápido, né? né? Então eu acho que é isso, gente. Acho que essa fé temporal é algo que nos leva para caminhos contrários de Cristo. É algo que não é só latente aos ímpios, mas também ao povo de Deus. Verdade. Né? A fé é baseada nas emoções, né? E por isso que ela é momentânea e passageira. Sim. Ela não é uma fé firme, né? E hoje é uma preocupação muito grande também aqui no nosso país, né, sobre essa questão, porque as pessoas muitas vezes vão a Cristo baseadas naquela emoção circunstancial que estão ali vivendo no momento. Às vezes por causa da dor, do sofrimento e tudo vão, né? E aí depois quando vê que Jesus está chamando, na verdade é para um compromisso, então se afasta, abandona, né? Sim. Porque aí também, aí está muito junto, né? A questão emocional com a questão do interesse, do que eu estou passando naquele momento e o que eu quero, né? Mas muitas vezes também eu tenho ouvido muito, né, preocupações, eu cito aqui também, né, nosso querido Hernandes Dias Lopes, né, uma referência para nós, muito grande aqui no Brasil. Renato Vargas também, um teólogo brasileiro, muito escritor de vários livros, né, e até no evento da Consciência Cristã, né, que é um evento que acontece lá na minha cidade natal, Campina Grande, eles sempre estão presentes, né, e nas últimas, né, conferências lá, eles tocaram muito nesse assunto também, essa questão das emoções, mas uma preocupação que também está em volta de como nós estamos, às vezes, cultuando a Deus. Sim. Em nossas igrejas, porque não é errado a gente ter um conforto na igreja, né, a luz ambiente, ou a música ambiente, ou uma cadeira confortável, mas a gente também tem que ver que muitas vezes, dependendo da situação, a gente leva as pessoas com isso a mexer com as emoções dela, com o clima ali que está proporcionando. E ali, muitas vezes, porque está ali aquele clima bom, aquela música, né, ambiente, às vezes
no fundo da pregação, às vezes o próprio ambiente, assim, a meia luz durante a pregação, Sim. aquela coisa toda, mexe com as emoções de quem está ouvindo a palavra, e muitas vezes, quando se é feito um apelo, quem quer vir aqui, entregar a vida a Cristo, ter um compromisso com Cristo, a pessoa está ali toda envolvida já com a emoção e vai. E depois, né, que ela começar um discipulado, ela vai entender que não é aquilo que ela Sim. pensou que era. Né? Sim. Nossa, Então, que a fé bacana. emocional é uma fé baseada nas emoções, e isso é muito, muito delicado, porque, como o Luiz estava falando, mexe com o emocional da pessoa. Né? E a gente vai ver que a fé não é baseada em emoções, até mesmo porque no dia que eu não estiver bem, É. e no dia que Exatamente. as coisas à minha volta parecem que vão me sucumbir, Nossa, a legal. minha fé vai acabar, Sim. não é? Pegando até um gancho, a gente agora pode inverter. A gente está falando daquilo que não é fé, das falácias, a gente pode agora falar das verdades da fé. Sim. Né? A verdade da fé bíblica. Bom, a gente pode falar então um pouquinho sobre a questão da confiança individual, porque a missionária Jássica, ela disse sobre no dia que eu não estiver bem. Né? Só que aí a gente se depara com essa questão da confiança individual. Individual. E agora é você e Deus e você. Sim. Como que a gente pode identificar a confiança individual como um ponto verdadeiro na fé? Eu começo? Começa aí, já. Vai lá, dessa vez. Então eu vou ficar falando demais. Não vão aguentar eu falar. Aí é o ponto central, Luiz. Uhum. Luizes, que eu estou em volta de dois Luiz. Aí é o ponto central da fé, porque a fé ela é direcionada exclusivamente na pessoa central de Cristo, mas ela é individual. A fé salvadora, a fé redentora. Sim. Então, quem dera pudesse eu agregar a minha fé salvadora às pessoas que eu amo. Então, seria muito bom eu dizer, então, eu tenho a fé em Cristo para ser salva. E aqui eu vou agregar, né, o Luiz, que ainda não tem, que eu gosto. Vou agregar o outro Luiz, que eu também gosto. O Douglas está ali, vou agregar também, porque eu gosto deles. Vou agregar minha filha, porque aí ela não vai ter nem o trabalho de aceitar Cristo. Vou agregar meu esposo, minha mãe, meu pai. Fazer um pacote. Fazer o pacote. Pacote da salvação, já. E sabia que muitas seitas pregam isso? Que você pode ir e você pode agregar quem você quer, inclusive se batizar por essas pessoas. É as famosas indulgências atuais. Mas aqui, esse ponto central que você colocou, a fé ela não é coletiva, ela é individual. Cada um precisa ter a sua fé direcionada na pessoa de Cristo. Né? E essa fé que vai fazer com que você vai, como a gente leu em Efésios, né? É a fé que é mediante a fé, pela graça, que a graça é o presente de Deus, é um favor não merecido. Nós não merecíamos Cristo morrer por nós. Ninguém merecia a salvação, né? Mas por meio da fé em Cristo, nós podemos então sermos redimidos. Mas essa fé é pessoal. Cada um precisa crer individualmente nessa pessoa de Cristo e assim sim ser salvo, né? E aí Paulo vai lá em 2:20, aí ele vem dizendo, né? Aí agora, depois disso, de uma forma individual também, eu morro para mim mesmo. Então não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé em quem? No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, é essa consciência, né? De que a fé redentora está na pessoa de Jesus. Só Jesus pode salvar. Religião não salva, igreja não salva, a emoção não salva, o intelectualismo não salva, a história não salva, as tradições não vão salvar. Cristo é a pessoa que salva. Sim. Amém. Então tá errado, Luiz. Aqui na interpretação de eu e minha casa serviremos ao Senhor, sem que ninguém se comprometa. Só eu? Então, essa questão aí de Josué, né? Que Josué canta isso, exalta isso ao Senhor, né? Dizendo ali ao povo de Israel, né? Se nós trazermos para os dias de hoje, né? Realmente a fé é individual, né? A fé, ela é algo pessoal, como a Jas falou. Então, se alguém da sua família estiver vivendo como um endemoniado, não. Realmente isso não vai servir para sua casa. Porque é melhor que você apresente o evangelho para essa pessoa, para então você dizer ali com prudência, agora sim, a minha casa serve ao Senhor, porque a pessoa que precisava se converter, converteu ao Senhor.
né? Quantos testemunhos nós já não vimos aí de pastores que deixaram até mesmo o pastorado da igreja para cuidarem de seus filhos que tinham desviado, Nossa. né? Eu tenho um exemplo de um homem que eu conheço, né, que o seu filho estava começando a se desviar para as questões aí de ideologias, né, de gênero, e no final das contas ele largou o seu ministério para realmente fazer com que essa palavra de Josué fosse eficaz, né? Que agora a minha casa serve ao Senhor. E ele, pela graça de Deus, conseguiu trazer o seu filho de volta. Isso é maravilhoso, Sim. né? Isso é maravilhoso, porque nós vemos aí uma fé individual sendo colocada em prática, né? E o engraçado é que quando a nossa fé, né, já individual é colocada em prática, não é só a gente que é beneficiado, mas as pessoas que estão ao nosso redor também. São. Todos os outros que estão ao nosso redor são contemplados ali também pela graça que transborda. Isso chama a responsabilidade individual de cada pessoa. Sim. Ela tem a responsabilidade de ir até Cristo, de crer, né? Mas dentro do que vocês estavam falando aqui de Josué, eu vejo hoje, né, se a gente traduzindo para os dias de hoje, Josué é a figura representada como sacerdote do lar. Sim. Como todo homem tem que ser, que a gente vai ver aí Paulo ensinando, né, uma das funções do homem é o quê? Ser sacerdote do seu lar. E ele vai como sacerdote do lar, junto com sua esposa, é claro, ele vai ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Ele vai ensinar os seus filhos o que é fé. Entendo. E direcionar essa fé para Cristo, orientando os seus filhos a quê? Olha, eu tenho certeza da minha salvação e eu quero que você também seja salvo. Porque qual é o desejo de qualquer pai? Né? É que os filhos todos sejam salvos, né? Não é verdade? Sim. Então, ele vai direcionar seus filhos, orientar seus filhos, ensinando a palavra de Deus e já mostrando, olha, você vai precisar fazer a sua decisão, porque é pessoal. A salvação, ela é pessoal, a decisão é pessoal. Né? Nós temos, eu acho que eu posso estar enganado, mas acho que Provérbios 3 ou 4, Salomão escreve que Davi o ensinava a pedir sabedoria. Não lembro qual é o texto, eu acho que é Provérbios 4, mas acho que se eu não estou enganado, mesmo. não é? Que ele pega e fala para Davi, né, fala para Salomão, para que ele pudesse buscar sabedoria como se fosse algo assim primordial. Né? E futuramente a gente vê ali Salomão ali seguindo os passos ali, os conselhos do seu pai, né? Então por isso que assim essa fé individual, ela não é só importante para nós, mas também para todos que estão à nossa volta, porque ao cumprirmos isso, né, a gente consegue fazer com que outras pessoas consigam enxergar, né, a nossa abnegação por Cristo. Mas é tão pessoal, né, que você já tem esse entendimento em relação a Saul, né, e eu tenho esse entendimento em relação a Carol. Eu quero ter esse entendimento ainda. Vai com os 3, 7 né? vezes. Porque lá no casamento 5, falou, Deus quiser. Uns 5, será? 5, né? Tá bom. Você vai ter esse entendimento, esse desejo também. Nós cumprimos o nosso papel como pais ao ensinar, ao viver, porque ensinamos pelo exemplo, ao vivermos a palavra, ao vivermos nossa fé em Cristo, né? Ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos, orientamos, educamos, né? Mas a decisão é deles. Sim. E aí nos tira a responsabilidade, porque não está em nós a responsabilidade, é deles. Nós vamos direcioná-los. Agora, nós ficamos com a nossa consciência tranquila, sabendo que nós fizemos o nosso papel, que foi ensinar desde cedo. Eu vejo, por exemplo, você e a Deslis já lá com o Saul, ensinando a palavra para ele. Então, ali pequenininho, mas já está aprendendo. Ontem, né, ela perguntava como Pedra de Davi. Ele já faz. Assim, ó. Né? Então, Jonas sendo engolido, né? Aqui, vai ensinando. Mas vai chegar um momento em que a decisão é deles. Para a alegria dos pais, quando os filhos decidem, né, entregar a vida a Cristo, ter a fé na redenção de Cristo. E, infelizmente, muitos passam também pela tristeza de que alguns não vão tomar essa decisão. Mesmo eles tendo ensinado. Mas aí os pais, né, ficam livres e com a consciência tranquila que ensinou. John Piper, ele tem esse dilema na vida dele, né? O filho dele, um dos filhos dele, né, negou, né, da fé, saiu.
Eu vi um vídeo dele recentemente falando sobre isso, muito triste ele contando sobre Uhum. isso. Então, a gente entende que a fé ela é pessoal, ela é individual e ela tem também um aspecto relacional, porque eu já vi pessoas em podcasts, em vídeos falando sobre meu pai, minha mãe, cristãos, igreja, pastores e tal, mas teve um dia que Jesus me chamou. Pessoas que a gente até tem por referência hoje na mídia Sim, cristã, né? Assim, e eles falam, um dia Jesus me chamou e a minha experiência foi assim. Então a fé também a gente pode dizer que ela é relacional? completamente, né? Total. Completamente, total. Uma coisa não tem como se dividir da outra, né? Nós precisamos ter relacionamento com o nosso Senhor, Aham. né? E esse relacionamento com o nosso Deus nos ensina a fazer algo que é primordial para todo cristão, que é algo que a igreja tem esquecido, Ah, que é carregar sua cruz. hum, Né? Esse relacionamento, né? O mais engraçado é que, assim, engraçado não, né? O que eu acho, assim, sensacional no relacionamento com Deus é a oração. Uhum. A oração é maravilhosa, uhum, só que a oração nos humilha. uhum, Ela tem esse papel de nos humilhar. Né? E o mais interessante é que ela nos dá um atestado de que somos pobres e carentes. Por quê? Porque nós estamos pedindo a um terceiro que ele haja em função de nós. E isso é maravilhoso. Porque nós estamos pedindo para um Deus, nós estamos tendo um relacionamento com Deus dizendo assim: Deus, eu não sou capaz, eu não consigo, mas o Senhor consegue, uhum, o Senhor pode. É praticamente dizer o seguinte: ó, eu não confio na força do meu próprio braço. Eu abdico a força do meu próprio braço, eu abdico toda a minha certeza, eu abdico todo o meu conhecimento, eu abdico toda a minha razão para que o meu relacionamento com o Senhor possa ser o Senhor faça aquilo que lhe apraz na uhum, minha vida, sim. né? E essa parte relacional, né, para a gente parece que nós estamos orando ao Senhor e Deus está sendo beneficiado com isso. Não, nós estamos sendo beneficiados com isso. 100%. Nós somos beneficiados com isso. Uhum, Porque como a nossa esperança é enriquecida quando uma oração é atendida. Verdade ou não, sim. gente? É algo extraordinário, né? Porque a gente realmente consegue falar assim, talvez a gente consiga fazer um vislumbre, né? Porque a nossa história não chegou nem próximo da de Jó, mas a gente tem um vislumbre de falar assim, Deus, eu só te conheci de ouvir falar, mas agora eu te conheço de saber quem você é, Sim. de conhecê-lo plenamente, né? E isso é isso que o relacionamento faz conosco. Esse relacionamento de fé com o Senhor, de confiança no Senhor, nos faz realmente estarmos num carro e largarmos o volante, sabendo que o carro continuará reto, pelas veredas retas e nem um pouco tortuosas. E não é o carro da Tesla. Exatamente. E não é Motorista. que dirige sem motorista. Né? E esse relacionamento, gente, é algo que é apaixonante. É algo maravilhoso que a gente. Eu digo para mim mesmo, sabe? Deus não me deixa perder isso nunca. Uhum, Esse amor pelo Senhor que eu tinha lá atrás, desde as épocas ali que eu já me deitava no chão, me colocava em posição fetal ali nos meus momentos de tristeza e chorava. Chorava diante do Senhor. E ali eu conseguia plenamente mostrar para Deus, Deus, meu coração é seu, a minha vida é sua, uhum, né? Eu não quero ter um relacionamento onde eu sou a pessoa que subjuga. uhum. Pelo contrário, né? Eu quero ser um servo nas suas mãos. Eu quero ser um mordomo nas suas mãos. Amém. Amém. Glória a Glória Deus. a Deus. Glória a Deus. E se o podcast fosse só sobre fé relacional, a gente também ficaria aqui 2, 3 horas falando sobre isso, porque é Sim, outra coisa assim que é fundamental Uhum, na fé e que faz a diferença, né? Se a gente pensar que essa fé relacional ela vai entrar contrastando o que a gente falou da fé histórica. sim. A fé histórica é baseada nos fatos. Vai contrastar a fé de conhecimento intelectual, porque não é Sim. baseada só em conhecer uhum. superficialmente, Uhum, Só em observação, só né? conhecer de ouvir falar Uhum, daquilo que foi falado sobre Deus desde que a pessoa nasceu, que ela escutou falar sobre Deus, sim. né? E aqui a fé relacional, ela faz a diferença também entre o verdadeiro sentido de ser discípulo de Jesus e seguir uma religião. uhum.
Porque nós não professamos uma religião, não vivemos uma vida religiosa, nós vivemos o quê? Um relacionamento com Deus. Então, a fé relacional me faz enxergar isso, Isso é que eu maravilhoso. me relaciono com Deus. Uhum. E tenho esse relacionamento, como o Luiz estava falando aqui, de uma forma tão íntima, porque ele é meu pai, Uhum. né? Então, Deus, ele se manifesta para nós como um pai maravilhoso. E ele quer ter esse relacionamento, por quê? Qual a nossa verdadeira identidade? Sermos filhos de Deus. Aleluia. E é tão Amém. interessante isso, que as duas pregações mais fortes de Jesus o tempo todo, assim, o que ele mais falava, o tempo que ele estava aqui na Terra, era sobre dois temas principais: a salvação, a redenção, Uhum. e sobre Deus como Pai. Amém. Para reconectar o homem ao relacionamento com Deus Pai, que foi perdido com a queda, Uhum. né? Sim. E muitas vezes também a imagem dos pais terrenos, que quebraram muitas vezes a imagem do Deus Pai. Uhum. Porque muitas vezes aquilo, como nós nos relacionamos com o nosso pai daqui da terra, muitas vezes nós queremos transferir isso para o Uhum. relacionamento com Deus quando a gente se converte. Uhum. Então, se você teve um relacionamento muito bom com seu pai, quando você se converte, você consegue se relacionar muito bem com Deus como Sim. pai. Uhum. Mas se o teu relacionamento com o teu pai na terra foi frustrante, né, trouxe Sim. algumas frustrações, trouxe alguns traumas. Geralmente, quando a pessoa se converte, ela consegue se relacionar Faz bem essa com Deus como ligação, né? amigo, como Uhum. Senhor, como Deus soberano, mas não como Pai. Mas Cristo, quando veio e morreu por nós na cruz, também era para nos reconectarmos a um relacionamento de Deus como Pai. Quantas Sim. e quantas vezes Jesus falou no Novo Testamento, nos Evangelhos, Pai, Pai, É. Pai, 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 Na verdade. né? Sim. Revelando sempre o Pai para os discípulos, para as pessoas, para as multidões, porque esse é o objetivo. Então, a fé relacional nos leva a quê? Eu vou crer em Cristo, na pessoa de Cristo, que vai me reconectar a um relacionamento com Deus como Pai. Sim. Então, nós cristãos, o que é que nós vivemos? Nós não vivemos em base de religiões, de tradições, de cumprimento de cerimoniais, nós vivemos o quê? Relacionamento com Deus. Uhum. Sim. Gente, isso é muito profundo, né? Você É. poder Com se certeza. relacionar Sim. com Deus. Uhum. É maravilhoso. E aí, o que o Luiz falou da oração vai me levar ao quê? A oração me faz ter essa dependência, como ele falou, de eu sempre dizer assim, eu dependo do Pai para tudo, eu dependo de Deus para tudo. Uhum. Né? E vai me levar ao quê? A uma intimidade maior. Sim. Amém. Porque quando a gente se conheceu mesmo, eu não conhecia nada sobre vocês, a gente Uhum. não tinha É. intimidade nenhuma. Hoje, É. se a gente está aqui brincando, fazendo as brincadeiras, Sim. muitas vezes só a gente está entendendo aqui as brincadeiras, é porque hoje a gente tem um grau de intimidade. Por quê? Sim. Porque a gente já conversou várias e várias vezes. Sim. Já nos conhecemos um pouco É mais. interessante porque a minha mãe ela costumava falar um versículo bíblico. Hoje minha mãe é convertida, até prega e tal. Mas antes minha mãe falava um versículo bíblico, ela falava um salmo de uma forma atualizada, por assim dizer. Salmo primeiro, ela falava da seguinte forma: me diga com quem andas que te direi quem tu és. E ele no salmo primeiro fala pra gente não se sentar à Uhum. Na mesa roda dos dos escarnecedores, escarnecedores. à roda deles. Porque tem muito disso de você ser a média de quem você anda, Sim. né? E falando sobre isso, sobre ser influenciado, como que a fé, quais são as evidências da fé internamente e externamente na vida de uma pessoa? Vai lá, já. Internamente, né, Uhum. a Bíblia nos mostra a questão do próprio Deus vir habitar em nós. Sim. Que coisa maravilhosa. Eita, hoje a gente está falando só de coisa maravilhosa, Né? né? Chega... Por quê? Daqui a Bíblia pouco a gente vai entrar no manto aqui, né? A Bíblia diz que no momento que a gente crê, Uhum. né? Na hora que a gente creu em Cristo e que a gente direcionou nossa fé em Jesus para a salvação, Uhum. né? E aí a gente vai ver também o contraste em relação ao que a gente estava falando, conhecimento intelectual, aquela coisa toda, porque o crer, como eu falei, né, quando a gente estava falando sobre as falácias, é que se você perguntar a qualquer pessoa, você crê em Jesus? Você Uhum. acredita em Jesus? Vai dizer que sim. Sim. Mas o crer que a Bíblia nos fala, está incutido tanta coisa ali. Uhum. O crer é você entender que o que Jesus fez na cruz por nós é suficiente para nos salvar. Então não entra nenhum mérito meu, eu não Uhum. tenho o que fazer. Uhum. Né? Às vezes o homem ele quer fazer alguma coisa para dizer assim, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. A salvação é de graça, Uhum. totalmente de graça. Só abrindo um parênteses, mas eu volto para o pensamento. Tá. Eu trabalhei muitos anos com a Jocum, Uhum. né? Jovens com uma Missão, e ali na base do Crato, no interior do Ceará. Uhum.
E bem próximo ao crato tem a cidade de Juazeiro do Norte, onde tem a estátua do Padre Cícero, né? E tem romarias lá o ano inteiro. E nós, missionários da Jocum, fazíamos, e eles ainda continuam fazendo, são impactos evangelísticos durante a romaria. Então, nós presenciamos várias situações de romeiros subindo até o horto, que é onde está a estátua, só que existem duas estradas, uma que vai aos caminhões, ônibus e tudo, que é asfaltada, uma beleza. E uma estrada que entra por dentro do bairro, que é cheia de pedras pontudas. Então, os romeiros preferem ir por lá, porque eles dizem assim, vai ser mais dificultoso, eu tenho que ir a pé, para poder, então, eu A conquista vai ser maior, a né? conquista. E alguns de joelho. Então, muitas vezes nós presenciamos, né, eles com os joelhos assim, todo ensanguentados, às vezes a pele ter caído. E a gente conversando com eles, dizendo, não, é porque a bênção é maior quando eu faço o sacrifício maior. Então, tipo assim, a relação de eu preciso fazer uma coisa sacrificial, fazer uma coisa, uma automutilação, alguma coisa assim, para eu poder receber a salvação. Não compreendendo que a salvação ela é gratuita, né? Não compreendendo que ela é gratuita. E voltando então para isso, quando a Bíblia fala de crer, está incutido muita coisa aqui. Crer não é só acreditar no conhecimento, no intelectual, que Jesus existe, que Deus existe e que Jesus é Salvador. Mas eu creio que o que ele fez na cruz é suficiente para a gente ser salvo. Crer em Jesus é confiar na pessoa dele para a minha redenção. Crer em Jesus é eu decidir segui-lo e praticar os ensinamentos dele. Então, você vê, a fé, no sentido de crer em Cristo, está incutido tudo isso. Né? E aí a Bíblia diz que no momento em que eu creio em Jesus e que entrego a vida a Jesus, o Espírito Santo vem como selo, né, para a minha vida, habitar dentro de mim. Ou seja, nós passamos a ser o que a palavra de Deus diz? Santuários de Deus, templos do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. O que quer dizer? Com certeza. Quer dizer o quê? É o próprio Deus, através do Espírito Santo, vindo habitar em nós. Nós temos plenitude do Espírito Santo em nós, né? Isso é a questão interna, né? E a questão externa, ou você ainda quer falar do Pode falar, Jasper, fica à vontade. A questão externa é o que eu vou exteriorizar, porque quando eu creio em Cristo, minha vida ela é o quê? Transformada. A gente foi transformado. A gente vai passar por um processo que é contínuo, que nós chamamos de processo contínuo, né? De santificação, de mudança realmente de atitude, de mudança, né? Onde as pessoas vão ver o meu externo mudando mesmo, porque antes eu agia de uma forma, agora eu vou agir de outra forma. Coisas pecaminosas que faziam parte da minha vida não vão mais fazer parte. 2 Coríntios 5,17 vai dizer o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E nesse eis que tudo se fez novo, eu vou deixar os velhos hábitos do velho homem para trás. Paulo vai ensinar isso a gente em Efésios, em Colossenses, né? Em Efésios mesmo, eu acho muito interessante, capítulo 4, ele vai discorrer ali do 22 ao 32, ele vai dizer, olha, aí ele vai especificar, né? Se antes você mentia, não minta mais. Se você antes roubava, não roube mais não, vá trabalhar, é muito, muito específico, vá trabalhar para ser honrado, bem específico, né? Não ande mais com gritarias, maledicências, palavras torpes, né? Que aí entra termos pejorativos, palavrões, essas coisas todas. Se você fazia tudo isso, você não vai mais fazer. Ele é muito específico. Né? Maledicências, iras, discórdias, confusões, brigas. Temos também os frutos da carne, né? Exato. Também. Ele vai discorrer isso em Gálatas, nos frutos da carne, e em contraste com o fruto do Espírito que a gente vai gerar agora nessa nova criatura. E ele vai lá em Colossenses também falar as mesmas coisas. E ele vai dizer assim, antes você fazia isso, agora, como nova criatura, o que é que você vai fazer? Aí em Gálatas ele vai falar do fruto do Espírito, em Efésios e em Colossenses ele vai falar da gente ser benigno, manso, também que é fruto do Espírito, mas vai dizer para a gente perdoar, para a gente ter compaixão do outro, né? E por aí vai. Então o que Paulo está dizendo assim, olha, o teu externo também vai mostrar a tua fé. A fé salvadora, que também é regeneradora, transformadora, né? Vai fazer uma transformação na sua vida e você vai externar isso também através de quê? De atitudes, de palavras, de ações,
do novo ser, Uhum. né? Da nova criatura que a gente tem que ser. Às vezes essa mudança pode vir até como uma sátira, Uhum. ou também pode chegar também como um exemplo, né, para os que estão ali que não conhecem a Cristo, né? Sátira, porque a gente sempre tem aquele amigo que fala assim: você converteu? Uhum. Você mudou? Que isso? Por quê? Nossa vida era tão boa. Uhum. Ah, agora você virou crente. Não tem mais assunto com você, né? A gente vira a sátira da conversa. A Ou zombaria, a zombaria. né? Ou a gente. Aprontou, agora tá Eu dando de conheço, santinho. eu conheço eu conheço o testemunho, viu, irmão, né? A gente escuta bastante isso, né? Mas a Uhum. gente sabe que Cristo está ali fazendo uma obra em nós que ela só será contemplada no final das nossas vidas, Sim. Amém. né? Uma obra que não termina, Uhum. né? Nós somos ali como se fosse duas estacas, uma ali afiando a outra, né? Um Uhum. irmão afiando o outro, Uhum. né? E essa externalidade, ela é eu vejo um exemplo perfeito para isso, né? Que eu vejo é Paulo, né? Uhum. Paulo foi um homem ali que eu acho assim que é algo que eu falo assim, meu Deus, como enxergar a vida dessa forma, né? De dizer, ao ponto de dizer, agora eu considero tudo como esterco. Uhum. Toda posição que tinha, tudo que ele Sim. considerava que era importante, né? Gente, Toda a religiosidade que ele vivia, Uhum. ele diz aí, eu considero como e aí nós lixo. vemos plenamente um homem ali se esquecendo de ajuntar tesouros para si mesmo, começando a depositar o seu tesouro no céu, Uhum. né? E isso é surreal, gente. Escapa dos nossos olhos e da nossa fé hoje, do que nós vivemos na igreja. Sim. Porque hoje, diga-se de passagem, né, nós que estamos em Cristo também, mas pior para os que estão de fora, né, são soluções pragmáticas, né, soluções pragmáticas, onde eu vou colocar a minha fé? Onde é mais confortável? Uhum. Aquela pessoa também enchendo o saco? Eu excluo ela da minha vida, Uhum. né? Não é por causa disso que hoje nós temos uma taxa altíssima de divórcio? É. Por quê? Porque é muito mais fácil você excluir aquela pessoa do que você olhar para dentro de você mesmo e falar assim: não, meu interior tá bem caótico. O contrário do que a irmã falou sobre o fruto do Espírito, que ser paciência, amor, longanimidade, longanimidade. benignidade, bondade, né? A pessoa Exatamente. quer Mansidão, correr logo. A pessoa, domínio próprio. ela quer, na verdade, é um egocentrismo tão grande Sim. que não há espaço para fé, Uhum. Uhum. não há espaço para graça. Sim. Na verdade, até há espaço para fé, sim, mas uma fé em si mesma, Uhum. né? Que não contempla nada além de si. Sim. Um famoso hedonismo aí, né? Um pensamento próprio que deseja só cumprir a sua vontade. Se não houver benefício, eu não quero, Uhum. né? Então, por isso que tanto o interno quanto o externo fazem total diferença na vida do cristão. Sim. E um depende do outro. Sim, Porque eu consigo externar e mudar minhas atitudes e somente tudo. o interior Sou tiver. eu? Não. Uhum. É o Espírito Santo, o próprio Deus habitando em mim, Uhum. que faz essa transformação mediante o que eu dou de Amém. espaço e Uhum. abertura no meu coração Olha só para que ele, né? maravilha. Uhum. Então você olha, é fantástico. A gente observa a vida dos discípulos, Sim. né? O Luiz falou aí um exemplo de Paulo, evidências assim bem claras da transformação deles. E eu gosto muito de analisar os discípulos antes e depois do Pentecoste. Ah, sim. A gente vê antes do Pentecoste, É uma transformação. a gente vê um Pedro cortando a orelha lá do moço, Uhum. a gente vê um Pedro negando Jesus, a gente vê os discípulos tudo fugindo quando Jesus morre. É verdade. A gente vê os discípulos ouvindo Jesus e parece que não consegue entender o que Jesus está falando. Gente, Jesus falou inúmeras vezes, estando com eles, que iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Sim. Quando Jesus morre, eles ficam desesperados. É. Em vez de eles ficarem dizendo assim, não, olha, calma, vamos esperar ansiosos, porque o domingo está chegando. Não, eles ficam desesperados. E Jesus, você vê, João que mostra isso, né? A partir do capítulo 14, Jesus gastou muito tempo com os discípulos na noite que ele ia ser entregue. Sim. Uhum. Falando, preparando. Mais ainda, fora o que ele já vinha falando. E naquela mesma noite ele ainda reafirmou: olha, eu vou morrer, vou Uhum. ressuscitar ao terceiro dia, depois eu vou voltar para o céu. Não se preocupe, vai vir um Consolador, que é o Espírito Santo, que vai ensinar vocês todas as coisas. E parece que os discípulos não estavam entendendo. Você vai ver, nós vamos ver os discípulos sem condição de expulsar o demônio. A famosa né? fé temporal, que a gente já falou lá atrás, emocional. Jesus chegando para dizer: homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco, Sim. né?
É muito Aí interessante, aí pronto, aí chega o dia de Pentecostes. O que é que acontece? O Espírito Santo vem sobre esses discípulos. A mudança externa é fantástica. né? São os mesmos homens. Você vai ver o mesmo Pedro agora Sim. pregando para uma multidão, mais de 3.000 pessoas, pregando para uma grande multidão, as mesmas palavras de Jesus. Agora, tudo que Jesus falava para eles fez todo Tô na boca dele, sentido. né? Sim. Aham. E naquele dia, 3.000 pessoas se convertem e são agregados. O sensacional ali, né? Se alegrando por sofrer. Então, Se ele alegrando. sai da prisão dizendo Quem antes assim: somos corria, né? privilegiados, Antes Quem corria, antes corria, felizes, porque agora. né? se acharam dignos de apanhar. Isso é maravilhoso. Chico, o que fez essa diferença para o externo? É. O interno, quando o Espírito Santo veio. Sim. Né? Então, é o interno que está em nós, o Espírito Santo que nos ajuda nessa Sim. transformação, porque quando somos nós mudando, e aí a gente vai ver várias coisas emocionais, assim, a pessoa querendo mudar ela mesma com os esforços dela, ela falha. O crente fica muitas vezes frustrado porque ele está vivendo muitas vezes isso. Ele está Uhum. querendo mudar Por por ele conta mesmo, não própria, né? consegue. Uhum. É Sim. Deus em nós. É verdade. Então, falando sobre essa questão dessa mudança, o que significa então crer em Jesus Cristo? Como que nós podemos meio que fechar isso tudo com uma explicação boa para isso? Crer em Jesus. Que a fé ela é direcionada para Jesus, a missionária já se falou para gente. Sim. Então, vamos tentar resumir o que é esse crer em Jesus Cristo? E aí, Jans, começa aí. Depois eu termino. Uma frase aqui bem interessante, né? Uhum. Crer em Cristo implica não depender nem confiar mais em si próprio e nem na religião e nem em fatos, nem na história. Uhum. É confiar e crer totalmente em Jesus, Uma a nova pessoa aliança, de né? Jesus, a nova aliança com Ele, né? Uhum. Olha que Tem até maravilha. aquela música, né? Agora temos paz com Deus. Ah, sim. Sim. Colossenses, né? É. É um versículo também, né? Aham. E é exatamente isso, né? Temos paz com o nosso Deus, temos paz com o nosso Senhor. O que eu acho sensacional nisso, que solidifica a nossa fé, né? É não precisar mais se importar com todas essas cerimônias que ficaram para trás, com essa sombra, Uhum. né? Que antes a gente não conseguia enxergar, mas agora quando a gente consegue olhar para Cristo, nós vemos uma plena luz, né? Uma luz que vivifica a nossa vida, que transforma a nossa vida, que Sim. muda quem nós realmente somos, né? Que transforma tudo aquilo ali que a gente falou aqui agora há pouco, né? O nosso interno, mas também para que o nosso externo possa brilhar para essa geração que tem chegado nas nossas casas, né? Na casa do Senhor, que tem presenciado mesmo, né? Os cultos, Uhum. que tem vindo até a casa do Senhor para conhecê-lo, Aleluia. né? Então, crer em Cristo é exatamente como eu não sei se foi Tiago aqui agora que pergunta para Deus, pergunta para Jesus, desculpa, né? Jesus, nos mostra o Pai. Natanael. Foi Natanael, né? Nos mostra o Pai. Aí ele pega e vira para ele, né? Fala assim: vocês estão esquecidos de andar comigo. Vocês andam comigo o tempo todo e não sabem que eu sou o Pai. O Pai está em mim. Eu nós e o Pai somos um, né? né? Isso Quem me vê a mim vê Vê o o Pai, quem né? me vê a mim vê o Pai. Então aí subside a nossa fé, Uhum. porque agora nós temos para quem olhar, Uhum. agora nós temos em quem crer, né? Antes o que era uma sombra para a gente, o que a gente não sabia, o que a gente dedicava em altares ali, né? Que era as libação ali, como é que chama, gente, quando matava? Eu esqueci o nome aqui agora. A expiação. As expiações, né? Viraram sombras, Uhum. ficaram para trás. Uma dívida foi paga. E essa dívida, a gente nunca vai saber o preço. Nunca saberemos o preço dessa dívida. Uhum. Mas temos uma plena convicção de que se olharmos para Cristo, saberemos qual é o custo de sermos discípulos dele. Amém. Né? E o custo é carregar nossa cruz. Entendermos que diversas vezes nas nossas vidas nós conviveremos com a tristeza, Uhum. mas também conviveremos com a felicidade. Porque Cristo sempre estará ali conosco, como ele prometera, que estará conosco até o fim, a consumação dos dias. Amém. E nisso, realmente, a fé do povo de Deus deve estar concisa nisso. Uhum. Sim.
deve estar concisa nisso, e não a gente tem que esquecer do que foi feito para trás. Porque uma coisa que eu acho que é sensacional, que fala muito ao meu coração, é se Cristo joga todos os nossos pecados num mar que se chama, que ele mesmo denomina como o mar do esquecimento, quem somos nós para lembrar deles? Uhum. Quem somos nós para nos esquecermos de confiar no nosso Deus que faz todas as coisas Sim. para que tudo coopere para o bem dos seus filhos? Amém. Né? E isso é sensacional. Isso é maravilhoso, porque ali nós conseguimos realmente compreender e falar assim, Deus, diante da tristeza, diante da morte, diante da felicidade, tudo está cooperando, não para que o meu propósito seja cumprido, mas para que o teu propósito seja satisfeito nessa terra. Para que o Senhor seja reconhecido entre as nações. Amém. E eu acho que aí consiste realmente o significado daquilo que é crer em Deus, confiar no Senhor, se relacionar com o Senhor, ser mudado interiormente e externamente. Todas essas coisas unidas ali em uma só coisa. Conhecer o Evangelho, conhecer mais de Deus. Amém. Bom, o que dizer mais, né? Agora você tem total condição, você está equipado, empoderado, como se diz hoje em dia, para poder discutir sobre fé nessa sociedade que a gente vive hoje no Brasil, muito diversa de cultura, como a gente falou, né? E, de fato, a nossa igreja ela tem investido no discipulado, no ensino de todos os irmãos, para que você não seja enganado, para que você não venha enfraquecer e esfriar na fé. E hoje a gente está falando da fé verdadeira, a fé bíblica. A gente trouxe pessoas aqui bem capacitadas para poder falar e, de fato, nós estamos servidos e agraciados. Gente, vocês têm alguma consideração final, alguma coisa que vocês queiram falar? Eu Sim. quero agradecer a oportunidade, mais Uhum. uma vez, estar aqui, né? É muito bom estar com vocês hoje, os Amém. Luizes, né? E falar de um assunto tão maravilhoso, né? Então, o desfecho que eu gostaria de deixar é: vamos continuar firmes na nossa fé em Cristo, vivermos uma vida nos relacionando com Deus, centralizados no Senhor, centralizados na palavra de Deus, Amém. e buscando a cada dia nos assemelharmos com Jesus, Sim. né? Amém. Que o Espírito Santo que já está em nós, né, possa todos os dias estar sempre ali, formando em nós o próprio caráter de Jesus em nós, Amém. para que haja menos de nós a cada dia. Amém. E mais de Cristo, né? Como Paulo fala. Então, que seja menos de mim, mais do Senhor, né? Muito mais do Senhor em nossas vidas. Então, que nós possamos buscar isso através da fé Amém. em Cristo. Glória a Deus. Amém. Bom, minhas considerações. Meu irmão, queria dizer para você que está nos vendo aí, se você chegou ao fim desse podcast, saiba que você pode ter certeza que você foi completamente enriquecido. Porque nós temos aqui 2 irmãos aqui que são maravilhosos. Eu talvez posso dizer aqui que eu sou o menor entre eles aqui. Que isso. Luiz e a Jace aqui. Gente, são tantos testemunhos. Eu tenho certeza que você vai sair desse podcast enriquecido com o testemunho aqui que vocês ouviram, que vocês escutaram. A gente espera, né, de toda forma que a gente possa ter tocado o seu coração aí, feito você entender realmente o que é confiar no Senhor, o que é deleitar-se no Senhor, né? Sou muito grato por estar aqui com vocês sabem disso, né? São grandes irmãos na fé meu. Amo demais a Jasmine, cerimonialista do meu casamento. Foi uma maravilha. Luizão, meu irmão querido, né? Já de quantos anos, Luizão? 5, talvez? 6? 5 anos que eu tô em dívida com você. Ah, que é isso, mano? Dívida como? Que é isso? Em dívida tá eu diante do tanto que esse irmão exerce esse trabalho na nossa igreja, na nossa casa aqui, com tanta precisão, né, Jássio? De forma tão cirúrgica, né? Isso é maravilhoso. Bênção de Deus pra nós. É uma E a bênção. família. É a família, né? Amém. É uma bênção, gente. Tenho certeza que você está sendo bastante edificado aí com tudo que foi falado hoje. E é o que a Jássio falou, né? Aprendamos, meus irmãos, aprendamos a lidar com os nossos dilemas, aprendamos a lutar contra o mal, sabendo em quem confiar, em quem depositar a nossa confiança. Isso é extremamente importante, né? Porque se nós sabemos quem é o consumador da nossa fé, com certeza nós venceremos qualquer obstáculo, né? Amém. Nós venceremos qualquer problema que existe nessa vida, porque sabemos de uma coisa, né? Que Deus não nos dá nenhum fardo tão pesado que não possamos suportar com a ajuda do Espírito Santo. Amém. E isso é maravilhoso, Amém. né? Isso enriquece as nossas vidas e nos mostra que suportaremos qualquer coisa enquanto estivermos caminhando com Cristo. Amém. Amém. Quero finalizar pedindo para você
que você venha curtir esse vídeo, venha compartilhar com seus amigos cristãos, mesmo que sejam de outra igreja, para você edificar a vida dele também. Talvez ele esteja precisando ouvir exatamente isso aqui que a gente falou hoje. A gente tem vários outros episódios também, dá uma conferida aí no nosso canal no YouTube, talvez você ache o tema também interessante, vai te agregar. E também deixe seu like, compartilhar e comentário. Comentário é importante, É porque tanta coisa, né? tudo isso vem deixar o vídeo como relevante no YouTube. O YouTube vai recomendando, igual o Luiz falou no começo do podcast, que isso pode até alcançar pessoas que a gente nem espera, né? Pessoas que talvez estejam Amém. precisando. Então, esse foi o nosso episódio. Acompanhe a gente aí, ative o sininho, se inscreva no canal. Para a próxima oportunidade, outras pessoas vão estar aqui. Talvez algum de nós venha se repetir novamente aqui. E é isso. Foi um prazer.